Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma segunda-feira que estamos iniciando aqui dentro do nosso Tapiri da Fé. Antes de começarmos o nosso programa, vamos fazer aquela nossa oração inicial para que Deus possa sempre nos abençoar, sempre estar conosco nesta nossa noite de segunda-feira. Vamos comigo, vamos pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. É com essa poderosa oração que nós vamos introduzir o tema de hoje. O tema de hoje é oração e ação de Jesus. Como está sendo a sua vida de oração? Como está sendo a sua vida de ação enquanto cristão? E quem vai estar conosco no nosso quadro Falando de Vida e Falando de Fé é a nossa amiga, uma pessoa muito querida nossa aqui da comunidade, Maria Lourdes. Ela é do Apostolado de Oração e vai falar muito sobre oração e ação. Jesus, Maranatha. Estamos de volta com o nosso quadro importante para a nossa vida e para a nossa fé, a leitura orante da palavra. Se você ainda não leu a palavra de Deus nesta segunda-feira, devido ao seu dia ter sido corrido num trabalho, pega a sua Bíblia agora e vamos juntos fazermos a leitura e compartilharmos as nossas ideias e as nossas reflexões. Pega a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo do 12 ao 16. Lucas capítulo 6, versículo do 12 ao 16. Amém? Vamos ler juntos? Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Palavra da nossa salvação. Meus amigos e minhas amigas, o tema do nosso programa hoje é oração e ação de Jesus. E eu não poderia deixar passar esta leitura, porque Jesus, para chamar os 12 apóstolos, ele sobe a montanha e vai orar e pede a Deus. Depois ele chama os 12 apóstolos para darem início à missão, para dar início à construção de uma história que chegou até nós. Oração e ação de Jesus. Jesus, em todos os evangelhos, mostra que Jesus sempre depois que celebra milagres, que faz acontecer milagres, ele sobe a montanha e vai orar. Ou ele sobe a montanha e vai fazer milagres. Jesus não vive uma vida abstrata. Jesus não vive uma vida só de oração. Jesus vive uma vida de ação. A oração fortifica para a missão. A missão é ação. Por isso,
não vamos perder de vista o nosso foco: orar e agir. Só agir sem orar é uma ação inválida. E só orar sem agir, a nossa fé se torna fraca. Oração e ação. Isso foi o que Jesus nos mostrou durante toda a sua trajetória e caminhada aqui conosco até a ressurreição. Portanto, sejamos isso, homens e mulheres orantes, homens e mulheres de ação. A nossa comunidade, a sua comunidade precisa disso. Deus abençoe vocês com muita paz e Deus abençoe toda a família de vocês. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta agora com o nosso quadro Falando de Vida e Falando de Fé. E quem está aqui conosco hoje é uma pessoa maravilhosa. Tem muita história para contar, é uma pessoa que realmente vive experiência de fé em comunidade, vive a sua fé. Falaremos hoje sobre o apostolado de oração. Maria Lourdes, essa é a mulher. Boa noite, dona Maria. Boa noite, Kelmis. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui para falar do nosso apostolado, né? Se apresente para os nossos amigos que estão lhe ouvindo, sentado naquela poltrona super que agradável. Conte um pouco da sua trajetória aqui na nossa comunidade, se apresente. Meu nome é Maria de Lourdes Moraes Maia, né? Aqui estamos para falar a história, né, do nosso apostolado, né? O que é o apostolado de oração? Qual a missão do apostolado de oração? Bom, a missão do apostolado da oração, nós temos um compromisso, né, do apostolado, que é rezar, comungar, sacrifício e ser apóstolo, né? Então, isso é o nosso, é o compromisso e a missão do apostolado, né? Isso é muito importante. Dona Lourdes, a gente sabe que a senhora tem uma caminhada brilhante aqui na nossa comunidade, desde quando surgiu, né? Até que mesmo o bairro de São José. Eu acho que a nossa comunidade surgiu, né? Nossa comunidade de fé surgiu coincidentemente com o nosso bairro. Eu queria que a senhora relatasse para os nossos amigos e para mim também, que desconheço essa história bonita, um pouquinho da história do apostolado de oração aqui na nossa comunidade Cristo Rei, né, que eu acredito tenha se espalhado para toda a paróquia. Fale um pouco dessa trajetória, dessa história que vocês vivenciaram. Fale para nós aí. Tá bom, vou tentar, né? Porque nessa idade de 63 anos já é um pouco complicado aqui nesse computador. Então, quando eu cheguei aqui na comunidade em 1984, no dia 3 de fevereiro de 1984, era uma terça-feira de carnaval. Olha só. Pensa. Então, o meu irmão já morava aqui no bairro, né? O Salles, lá na Rua 9. E ele convidou a gente para vir para o bairro, porque a gente morava na Praça 14 e tal. Quando nós chegamos aí, porque lá a gente participava lá na Senhora de Fátima, né, na Praça 14. Aí ele disse assim, olha, eu disse, Salles, tem igreja católica aqui no bairro? Ele disse, olha, por enquanto não, tem um terreno que vão construir, mas a nossa tem celebração, estava tendo celebração aqui na escola Antonina, né? Tinha uma celebração, mas só quando tinha padre disponível para vir para aí, né? Então aí a gente, quando tinha, a gente ia lá, mas não tinha assim ainda aquele engajamento, né? Aí quando foi isso, começou a construção da nossa igreja em 1984, já, né? E a dona surgiu, conheci a dona Hilda, né? Que foi a fundadora do apostolado da oração no bairro São José 2, na Olha Igreja só. Cristo Rei. Né? Que legal. Aí a dona Hilda, conhecemos a dona Hilda, e nessa época a gente estava em construção da nossa igreja aqui, né? Que agora é o salão paroquial. E
E nessa época da construção, como não tinha ainda o local, estava na coisa, a gente tinha a celebração lá. Aí foi que veio para cá. Então, eu já era casada no civil em 81, né? 20 de novembro de 81. E faltava casar no católico. Aí procuramos a coordenação, nessa época já tinha voltado para cá, né? Já início de 1985, quando já começou a celebração na igreja. E daí nós procuramos a coordenação, que quando não tinha a celebração aqui, a gente ia para São José 1, que é onde tinha todo o tempo lá celebrações, né? Exatamente. Aí nós fizemos o curso para casar. E quando foi nessa época da gente fazer o curso, que teve a primeira celebração na igreja, quem encontra a Dona Hilda. Aí a Dona Hilda já veio comigo, né? Ela, a Dona Marlene, o seu Olavo, que eram os três mosqueteiros, e já veio e fazendo esse convite, né? Porque nós estamos pensando em formar o grupo do apostolado e tal, na comunidade. Aí eu disse, tudo bem. Aí nós já participávamos, assim, que a gente participava do curso, né? Que não era aqui, era lá, né? Na São José 1. Daí nós começamos a participar do curso, que era para o casamento. Então, o primeiro grupo que casou, que já tinha acontecido, parece-me, na época, o primeiro casamento que tinha sido lá na escola, né? Mas o primeiro grupo a casar foi no dia 27 de fevereiro de 1985. O primeiro grupo a casar. Foram, se eu não estou esquecida, parece que eram 8 casais, se eu não me engano. Tinha até o cunhado do Pedro, a irmã do Pedro se casou também nessa época, né? E aí o meu irmão era uma turma, né, que casou. Então, foi um casamento comunitário, né, que foi no dia 27 de fevereiro de 1985. Daí, nesse período, a gente eu já estava praticamente já engajada já no apostolado, né, da oração. A gente já estava ali na caminhada. Então, no dia 4 de outubro de 1985, começou a primeira adoração, porque assim, para ser apostolado da oração, você tem que conhecer esse livrinho aqui, que é o manual. Conhecer, né? E estudar isso aqui, porque tem o estatuto do apostolado, tem tudinho. E para receber essa fitinha aqui, ó, que é a fita do apostolado da oração, você tem que fazer as 9 primeira quinta-feira de adoração que nós fazíamos, 9 primeira quinta-feira e 9 primeira sexta-feira do mês, porque você fazia a adoração na quinta e na sexta tinha a celebração que você tinha que comungar. Para isso tinha que ser casado, né? Sim. Tinha que ser casado. E para comungar, para poder receber a fita. Então o primeiro grupo foi que recebeu a fita no dia 6 de junho de 1986. Dona Lourdes, tá gostando? É muita história, né? Muita história legal. Dona Lourdes, nesse período aí, a senhora falou que foi um início até mesmo da nossa comunidade, da nossa igreja, né? Aqui na nossa comunidade, que era de madeira, né? Era de madeira, né? Se eu não me engano. Eu ainda participei. Não, quando começou, aí, naquela época nós tínhamos o padre, que era o padre, esqueci agora o nome dele, que era um barbado, que foi o nosso primeiro padre, eu esqueci agora do nome dele. Aí ele que trabalhava com a gente, né? Aí logo depois ele foi transferido. Ele foi transferido para a Cidade Nova, para a comunidade da Cidade Nova. E quem chegou para vir para cá com a gente era o Padre Luiz. Padre Luiz, que era um polonês, se eu não me engano. Então, ele era alto, aí ele andava assim meio tortinho, andava de sandália de borracha, porque naquela época a gente ainda não tinha padre direto na nossa comunidade. Aí a gente tinha que assistir celebrações, tudinho no São José 1. A Dona Hilda, ela foi
como é que se diz hoje, a principal responsável pela fundação do apostolado. Porque quando ela chegou aqui, que ela veio de educandos, ela contava pra gente, ela vinha, como não tinha ainda o apostolado, ela saía daqui e ia para o Educandos para assistir às reuniões, assistir missa, essas coisas todas, né, no Educandos do apostolado. Aí depois ela entrou em contato com o pessoal do São José 1, que era lá da paróquia São José, e lá eles formaram o grupo do apostolado, isso através dela, lá no São José 1, já com um grupo lá. Como ela fundou lá, e ela veio, foi na época que ela coisa e fundamos o nosso aqui, o nosso apostolado aqui. Mas como a gente não tinha padre, toda final de semana, quinta e sexta-feira, a gente tinha que ir para lá. Era lá que a gente ia para São José, a pé, todo dia, todo final de semana. Além dessa dificuldade de distância geográfica, né? Que outra dificuldade a senhora enfrentou com esse grupo que formou o apostolado aqui na nossa comunidade? Foram muitas dificuldades. Foram muitas dificuldades, mas olha, graças a Deus, porque o apostolado, ele é um grupo de oração, né? Já o nome já diz, apostolado da oração. Então é um grupo que a gente vive sempre em oração. E eu acho que assim, que devido a gente ser um grupo que vivia em constante oração e vive até hoje em constante oração, a gente conseguia as coisas com facilidade, sabe? Às vezes tinha gente que dava carona pra gente, principalmente época de chuva, a gente ia pra lá, sabe? Mas é engraçado, não era nem tanta dificuldade, a gente se sentia tão bem que parece que as dificuldades não existiam pra gente, sabe? Porque a gente encontrava muita gente boa que ajudava a gente. Que bom. Dona Lourdes, a gente sabe que todas as pastorais, todos os movimentos, todos os grupos da igreja e nós, né, que participamos da comunidade, sofreu com essa pandemia. E muito, né? Tivemos perdas de amigos, perdas de parentes. E como funcionou o apostolado de oração nesse período de pandemia, que a gente não podia se encontrar? Nesse período agora de pandemia, que era o Fernando já na mudança, o Fernando fazia live, ele fazia reuniões e a gente assistia em casa. Legal. Né? Aí a gente nunca deixou de estar em oração. Como eu estava lhe falando, a oração ela é muito importante na vida do cristão. Sim, sim. É muito importante. Através da oração, nós conseguimos a construção da nossa igreja. Né? Nós conseguimos a construção da nossa igreja, porque quando nós pensamos, como a nossa igreja ela era pequena, não cabia todo mundo, que naquela época enchia, e a gente o pessoal tinha que às vezes assistir missa pelo lado de fora, que era aqueles comungal, e o pessoal tinha que assistir missa pelo lado de fora, para você ver como que é a força da oração. E bom, a gente tem que construir. O Pedro é responsável por isso também, né? Porque graças a Deus a gente sempre encontrou muita gente boa que podia ajudar a gente, que ajudava a gente nessa época, né? E a gente, através da nossa oração, porque toda sexta-feira a gente vinha aí para o terreno onde ia ser construída a igreja para fazer oração. Construiu, aí não dava para a gente se juntar lá, a gente ia lá para baixo, aliás, já tinha construção aqui, não, nós temos que construir, o Pedro veio, nós temos que construir agora a casa dos padres. Então nós vamos entrar em oração para construir a casa do padre. E a gente ia lá embaixo, onde é a casa deles, para fazer oração toda sexta-feira. Se reunia, fazia aquele grupo, ia rezar pela construção da casa dos nossos padres. Você está vendo o poder da oração? Isso é experiência de vida, isso é experiência de fé, que a Dona Lourdes está colocando, está relatando histórias lindas da nossa comunidade, como surgiu e desse movimento tão importante para a nossa comunidade e para a igreja, o apostolado de oração. E agora, presencial, como está sendo os encontros, quais são os dias que vocês se encontram para fazer a oração? De repente tem alguém que está nos ouvindo
e queira participar desse momento importante do apostolado. Os nossos encontros ainda continuam agora presencial, né? Assim, um pouco de distância e tal, com a máscara, né? Que a gente tem que ter. E é o segundo domingo de cada mês, né? O segundo domingo de cada mês que a gente está tendo. Mas eu até falei para o Fernando, eu estou sentindo muita falta. Esses 2 últimos anos atrás, esse ano e o ano passado, eu andei um pouco assim afastada, né, de certas coisas, porque eu tenho problemas de saúde, né? Então tem tempo que eu tô que não consigo participar, né, de nada. Mas assim mesmo a gente continua, né, com as reuniões de segundo domingo de cada mês. Mas aí eu quero te contar a história ainda do nosso apostolado. Conte. Porque assim, ó, antigamente, antes de se falar em pandemia e coisas assim, as dificuldades, a gente, como eu te falei, a gente tinha muita dificuldade, mas as nossas orações, elas eram fortes. Na época que nós trabalhávamos com a dona Hilda, né? A gente se reunia na casa dela. Aí ela dizia, a gente se juntava ali para fazer oração. Sim. Vamos orar porque a gente tem que levar, porque naquela época estava aqui o 7, que é o Tancredo Neves, que estava iniciando, né? E então tinha muita necessidade. Tinha a igreja lá de Dom Bosco, se eu não me engano, do 7, né? Que também estava começando e tal. Do nosso apostolado saíram vários apostolados. Puxa, que legal. Saiu o apostolado para o Novo Aleixo, aqui, que é o Bom Jesus. Saiu o apostolado para lá, para o Tancredo Neves, que é o João Bosco, se eu não me engano, né? E vários outros, Nossa Senhora do Rosário, aí do Bom Pastor, Santa Isabel. Então esses apostolados já que saíram, já foram, como dizer, fruto daqui do nosso apostolado, né? Então naquela época a gente tinha muita necessidade. A dona Hilda, ela chamava a gente e a gente ia para casa dela. Vamos fazer uma oração que a gente vai conseguir as coisas. Ela até dizia para nós somos cara de pau, nós somos sem vergonha, porque a gente não tinha vergonha de chegar para os outros e pedir ajuda. Que legal. Porque a gente via a necessidade dos outros irmãos, né? E a gente queria ajudar de qualquer maneira. Nessa época a gente tinha o Padre Luiz, que o Padre Luiz ajudava muito a gente. Ele comprava uns kits e dava para as pessoas aqui na padaria para comprar pão, e dava uns kits para a gente comprar no supermercado. Fazia aquelas cestas, a gente fazia cestinha. Era tão engraçado porque quando a gente não conseguia arrecadar tudo que a gente... Bom, nós temos 10 famílias para levar, ou então 5 famílias que a gente tem que levar alguma coisa, o alimento. A gente comprava, faltou o que? Frango, então nós íamos lá e comprávamos frango no supermercado, mandava partir no meio, uma banda de frango dentro de cada pacote para levar. E a dona Hilda dizia uma coisa pra gente muito grande: não se preocupe com o dia de hoje, porque Deus vai providenciar. E isso eu posso lhe dizer de testemunha, porque um dia nós estávamos na casa dela em oração, nos preparando organizando a visita para a gente fazer, e já alguém mandou deixar uma cestinha para ela naquele dia com um frango dentro. E ela agradeceu, chorou, aquilo. Até hoje eu não esqueço. Que legal. Sabe? Até hoje eu não esqueço. Porque ela sempre dizia assim: eu não tive ninguém para me ensinar a escrever. Eu não tive ninguém que ia para me ensinar a ler. Foi Jesus que me ensinou. Foi Deus que me ensinou, e realmente era, porque ela escrevia, ela lia, ela evangelizava, ela evangelizou a gente. Hoje, se existe o apostolado, é porque ela nos evangelizou. Ela mostrou pra gente o que nós deveríamos fazer, qual era o nosso compromisso diante de uma comunidade que estava iniciando. Né? E naquela época a gente tinha muita gente que trabalhava, a gente se reunia no grupo, tinha uma pessoa maravilhosa que ajudava a gente, que era a dona Esmeralda, que era um mercadinho, tem a Casa Mamãe Margarida, aí na esquina da Rua 18 do outro lado, que era um supermercado e acabou, inclusive eles faleceram, né? E então era a dona Esmeralda, ela ajudava muito a gente, ela era do apostolado da oração.
né? E muitas outras pessoas, Dona Paula, Dona Marlene, que quando nós começamos era praticamente esse grupinho, Dona Paula, Dona Marlene, Dona Hilda, Seu Olavo, a Dona Maria, né, que era a esposa do Seu Olavo, eu, a Dona Esté, a Dona Maria Pinto, que é hoje, acho que ainda, se Deus quiser, ainda deve estar lá no Bom Jesus, no Novo Aleixo. A gente se reunia, a gente fazia um trabalho lindo, que hoje a gente, infelizmente, já não pode mais fazer isso. Mas, com certeza, virão pessoas que irão fazer o que a gente faz. Meus amigos, isso é um testemunho de fé. Isso é experiência de vida em comunidade. Isso é experiência de fé em comunidade, o que a Dona Lourdes falou, relatou e vivenciou tudo isso para nós aqui neste momento. Isso é um tapa na nossa cara para nós jovens que às vezes qualquer dificuldadezinha já não quer ir para a pastoral, já não quer ir à missa. Está aqui, dando tapa constantemente em nossa face. Dona Lourdes, eu queria que depois desse testemunho muito bonito de fé, desse relato histórico do apostolado de oração aqui na nossa comunidade, aqui na nossa paróquia, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos e amigas que estão lá do outro lado ouvindo esse seu relato de fé. Deixa uma mensagem para nós desse ano de 2022 que está se iniciando, né? Estamos no mês de janeiro e ainda tem muita coisa para rolar. Deixa essa mensagem positiva para nós do apostolado de oração. Tá. Você que está me ouvindo, que está passando assim por momentos de dificuldades, problemas de saúde que todos nós temos, sim, né? E então procure buscar força aqui, ó, né? No terço, rezar, porque isso aqui é muito forte. A Dona Hilda sempre falava pra gente: não vão esquecer da espada, porque a gente vai para a luta. Que legal. E não vou esquecer da espada, que era a nossa, e a Bíblia. Não podia esquecer de jeito nenhum. Então, é a mensagem que eu deixo. Busque esse Deus que está dentro de você, com certeza. Mas através da oração, do amor, né, da compreensão. Procure enxergar no seu próximo Jesus. Porque se você fizer isso, você vai ser feliz. Você vai encontrar a paz, né? Então, a gente tem o costume às vezes de julgar as pessoas, né? As pessoas às vezes chegam na sua porta, você não sabe realmente quem é aquela pessoa. Exatamente. Se ela realmente está falando a verdade ou se está falando a mentira. Uma vez o padre Yaroslau falou para mim: vamos deixar, Deus ele sabe o que faz, né? Uma vez eu perguntei: padre, é porque as pessoas pedem muito, a gente não sabe, a gente não conhece quem são as pessoas. Então o importante, eu acho, que é aquilo que você faz de coração. Fazendo de coração, tá tudo bem. O importante é o que você faz. O que ele vai fazer, o que o outro vai fazer, não importa, só a ele, Deus. Então procure fazer as coisas para que o seu coração esteja sempre tranquilo, né? Sempre na paz. Que Deus ele possa unir as famílias, que Deus ele possa estar no coração de cada pessoa, né? No nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? Porque Deus ele quer obras, né? Ele quer obras, não importa se for com sacrifício ou não. Ele quer obras. Meus amigos, depois desta mensagem, depois desta evangelização desta segunda-feira e feita pela Dona Lourdes do Apostolado de Oração, nós só temos a agradecer, Dona Lourdes, mais uma vez. Assim como eu falei no nosso início do bate-papo, eu vou agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta segunda-feira à noite,
para falar de Deus, para falar do apostolado de oração e para deixar um testemunho muito lindo de fé e de evangelização. Obrigado. Fica Obrigada com Deus. A você. Mais um programa que se encerra. Mais uma segunda-feira que Deus nos permitiu estar com vocês neste momento. Portanto, vamos concluir esse nosso programa fazendo a nossa oração final. Vamos pedir a Deus que possa interceder por todas aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de problema, que estão necessitando em sua vida de alimentos, de uma casa para morar, de um afeto. Pensar no outro não é ruim. Pensar no outro é algo puramente cristão. Não foi por acaso que Jesus Cristo colocou o maior de todos os mandamentos: amar o próximo como a si mesmo. São com essas palavras que eu peço que você feche os seus olhos e repita comigo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com esta oração, meu irmão e minha irmã, eu desejo a você uma segunda-feira abençoada e uma semana repleta de coisas boas. Paz e bem.